Dia 16, sábado, tem GC de jovens. Cadê os jovens dessa igreja? Faz barulho aí. Então, dia 16, eu vou estar aqui, vocês vão estar aqui em nome de Jesus. Amém? Dia 23, sábado, tem GC de homens. Aí, muito barulho, né? Tô sabendo. Levanta a mão aí, todos os homens dessa igreja. Olha, Jesus. Se não, só vamos perdoar se você estiver trabalhando e mandar ainda uma foto lá no trabalho. Amém? Caso contrário, ó, você tem que estar aqui, dia 23, às 20 horas. Vai ser muito bom em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Dia 26, terça-feira, GC de mulheres. Glória a Deus. Mulher. Estou falando, depois não fica aí chorando. Vem para cá aprender o que é lutar, o que é vencer, o que é ter vitória, em nome de Jesus. Amém? É aqui que nós aprendemos, irmãos. Quem é Deus? Como que Deus age? Como que Deus nos ama? Você tem a oportunidade de vir para cá, para aprender, para compartilhar, para orar junto, e não vem em nome de Jesus, né? Venha para cá, dia 26, quero essa mulherada toda aqui. Vocês vão ver, no final do culto nós vamos orar aqui por todas as mães. A igreja toda se levanta. Aí no GC, 10 irmãs, misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Amém? Venha para cá. Esse é um convite, é o melhor convite que você está recebendo. E infelizmente você está ignorando. Porque aqui você aprende o que é Deus. Como que Deus age. Milagres, Deus de milagre está neste lugar. Amém? E Deus nos prepara esse dia, de 15 em 15 dias, para a gente se reunir e a gente não está valorizando o que Deus está nos dando. Amém? Então, dia 26 e dia 29, nós temos vigília. Amém? Quem gosta de orar aí, levanta a mão. Eita, é poucos, misericórdia, irmãos, venham, em nome de Jesus. Vigília, é rapidinho, irmão, a vigília não é mais como antigamente, não. A gente chegava aqui, era 8 horas da noite, saía daqui 5 horas da manhã, dormia, cochilava, ia lá no banheiro, tomava cafezinho, voltava, não era, Márcia? Era guerra, mas a gente vinha. Agora é 2 horinhas, o povo está aí, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias maus, vem buscar o Senhor. Vigília, dia 29, amém? E aí, acabamos o nosso jejum hoje, nós estávamos jejuando, tirando todos os nossos, como que fala? Os doces, né? Os líquidos, os nossos refrigerantes, os nossos sucos adocicados, todas as bebidas adocicadas nós tiramos durante uma semana, amém? Só uma semaninha, olha que bênção. Hoje termina, na hora do seu almoço lá com a sua mãe, com a sua família, já pode participar em nome de Jesus. Entrega seu jejum, ore, fala, Senhor, estou entregando o meu jejum, tu sabe, né, do meu coração, tu sabe do meu propósito. Não vai lá já comendo, já pode, já está com, né? Não, entregue seu jejum em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19. Eu coloquei esse título que parece meio que estranho, consumado. Está consumado. Porque antigamente quando se fazia um negócio, quando nós negociávamos, ou eles faziam negócios na sociedade, eles falavam assim, olha, está tudo consumado, está tudo certo. Eu fiz um negócio com você e agora está consumado o nosso negócio. Amém? Está pago. Não te devo nada. E aí, Deus me leva para esse texto, 1 João, aliás, João capítulo 19. Aonde, irmãos, hoje, né, nós viemos aqui com um propósito. Viemos aqui para ter comunhão. Viemos aqui porque somos obedientes, porque Deus fala assim na palavra de Deus, para que nós nos reuníssemos e nós viéssemos cear. E Ele fala assim, fazer isso em memória de mim. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque hoje você está na obediência, você chegou até aqui. E aí, nesse texto de João, a gente vê que a cruz
não foi um acidente, irmãos. A cruz não foi algo que aconteceu porque, foi um acidente de percurso e Jesus Cristo acabou indo parar lá na cruz. Não, não. A cruz foi um plano de Deus. A cruz não foi um plano do inferno, mas é um plano de Deus. Entenda isso. E aí, a cruz, ele sempre teve dentro do projeto de Deus para o homem, né? Para a humanidade. E o texto de João 19, do 1 ao 3, fala assim, nos conta, né? Todos nós sabemos, alguns procuram se integrar melhor, outros só fica de ouvir em algumas mensagens, né? Mas não se debruça para realmente entender tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus. E que amor é esse? Que amor incondicional é esse? Porque se todos nós aqui, cada um de nós, olharmos para dentro de nós mesmos, a gente vai chegar a uma grande conclusão que nós não merecemos esse amor, né? Porque nós somos falhos, somos pecadores, porque hoje a gente está bem, amanhã a gente já não está bem, porque hoje a gente confia em Deus, amanhã a gente já não confia, né? Porque hoje eu dou glória, amanhã eu já estou entristecido, já estou dizendo que Deus já não olha mais para mim. Então nós somos falhos demais, né? E a palavra diz assim, leia comigo. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa. Veja bem, Pilatos, ele só mandou açoitar Jesus. No texto, a gente não ouve Pilatos falando para, olha, agora coloque uma coroa na cabeça dele. Agora coloque um manto na cabeça dele. Não, não. Aquilo foi a atitude daqueles homens. Eles decidiram. A palavra diz, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-nos com uma capa de púrpura e chegando-se a ele dizia, salve, rei dos judeus, e batia-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Então, na verdade, quando ele leva Jesus, porque ali, irmão, naquele momento, foi um ato de defamação. E diante dos judeus, um ato de defamação não era necessário para levar nenhum homem à cruz, né? Já para os romanos, não, porque quando Jesus se diz que é rei dos judeus, aí eles entendem de que Jesus está querendo tirar o rei e tomar posse. Aí, por conta disso, ele poderia sim ser julgado, ser condenado. Mas só porque ele falou, ele não teria, os homens daquela época, por isso que Pilatos fala assim, olha, eu estou trazendo a vocês para que saiba que não acho motivo algum de acusação. Eu não acho motivo nenhum para a gente levar esse homem à cruz, para a gente levar esse homem à morte. Não tem um motivo justo, né? Mas os homens, o pecado, né, irmãos? E o homem, o coração do homem, porque a partir do momento que o Senhor foi levado preso, que ele foi julgado, naquela noite ele foi julgado por 6 vezes. E aí o coração do homem pecador, né, começa a tecer a sua malignidade, porque não foi mandado colocar nenhuma coroa naquele homem, não foi mandado colocar nenhum cedro, que eles colocam uma cana na mão do Senhor, fala assim, esse aqui é o teu cedro, né? Você não é rei? Você não está dizendo que você é rei? Mas em Apocalipse,
13, 8. Coloca aí para a gente, Apocalipse 13. Nós sabemos que o Cordeiro já estava pronto desde a eternidade. Aleluia. Deus já tinha preparado o Cordeiro desde a eternidade, porque o Senhor já sabia o que iria acontecer. O Senhor já sabia que hoje nós estaríamos aqui para adorá-lo, nós já estaríamos aqui nesta manhã para celebrar e para ter comunhão. Amém? Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele é onisciente e onipresente. Apocalipse capítulo 13, 8. Deixa eu ler aqui, que é melhor do que a gente ler lá na tela. Fala assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Que foi morto desde a criação do mundo. Então ele fala assim, olha, o Cordeiro já estava preparado lá atrás. Nem eu nem você sabia. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, já tinha preparado um Cordeiro para nos dar o direito de salvação, amém? O direito e a garantia de sermos cidadãos dos céus, aleluia. O pecado do homem, irmão, não surpreendeu Deus, porque Deus já sabia o que ia acontecer. Deus não ficou lá, o homem, não, Deus já sabia o que iria acontecer. Por isso que tem um escritor que ele fala assim, que quando Deus falou, haja luz, na verdade, Deus estava falando, haja a cruz. A cruz. Quando Deus começa a criar todas as coisas, quando Deus começa a determinar com o seu poder e com a sua palavra, né, a separação entre as águas e que haja luz, Deus, na verdade, está falando que haja uma cruz, porque eu sei que no final eles vão pecar, eles vão errar, eles não vão conseguir. Então é necessário que se morra um cordeiro, que um sangue seja derramado, para que eu e você pudéssemos ter a graça, aleluia, da salvação. A cruz, na verdade, tornou-se um símbolo do cristianismo, né? Da nossa salvação. Porque Jesus, ele veio para isso. Ele veio por mim e por você. Ele veio porque ele te ama e ele veio para te garantir a salvação. E ele veio para te garantir, sabe o que, irmãos? Que você e eu não possamos entrar no inferno, porque o inferno existe, viu? Inferno não é historiazinha, não. Não é fantasia, não. Ele é real, irmãos. E Jesus Cristo, ele veio para nos dar a certeza e a garantia que eu sou cidadã dos céus. Aleluia. A palavra diz que Pilatos manda açoitar o Senhor Jesus. E naquela época, os persas, que era um povo que dominava o mundo, eles determinaram um determinado tipo de morte, porque eles adoravam a um Deus. E quando o homem errava, quando o homem falhava, quando o homem cometia algum delito, e esse Deus que os persas adoravam, era um Deus que eles achavam que era o Deus da terra. E para quê? O homem, ele falava assim, se você errou, se você fez algum delito, você não é digno de pisar na terra, porque você errou contra esse Deus. Então nós vamos criar aí, então, uma morte, a morte de cruz. Então pendurava o homem na cruz. Quem inventou isso foi os persas, junto com os romanos, os caldeus. E aí eles começaram a usar esse método de crucificar o homem, porque ele não era digno de estar na terra. Na verdade, nós não somos dignos mesmo, né? Porque o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E aí, nós sabemos, só para a gente entender um pouquinho, eles levavam
a pessoa tinha que levar 40 chibatadas, tinha que ser primeiro machucado, né? Tinha que ser primeiro ferido, e depois essa pessoa levava aquela cruz, e no determinado lugar, até o determinado lugar que era determinado para crucificar, ele era pendurado. Então, e ainda tinha mais, essas chibatadas eram eles faziam, tinha um artifício que eles tinham, na ponta tinha 3 reis, que era de couro, né? E na pontinha desse couro, escuta, o que o nosso Senhor sofreu por mim e por você. Eles colocavam metais, e eles pegavam ossos de carneiros e colocavam ali, porque a intenção era machucar muito. Cada chibatada que batia nas costas, arrancava a pele. Aqueles ossos eram exatamente para isso, para ferir, para sangrar, para machucar, para destruir. Pensa, 40 chibatadas tinha que ser levado. E aí, Pilatos fala assim, olha, não vejo mal nenhum nele. Ele só falou isso. Vamos dar 40 chibatadas nele, e tá bom. Mas aí o povo, né, se levanta. O povo não se conforma. Os soldados, os primeiros. Ele não mandou em momento nenhum colocar nenhuma veste no Senhor Jesus. Mas nós somos ousados, né? Não nos conformamos só com o pecadinho, não. A gente vai mesmo querer se esparramar mesmo no pecado e vai-se embora. Porque isso é a natureza do homem. A tendência que o homem tem, né? Então a gente sabe, irmãos, o que o teu Deus sofreu por você, o que o Senhor foi machucado e humilhado. Aí vem a zombaria, aí vem a humilhação, o escarnecer. É você o rei dos judeus? Então pega uma coroa de espinho e coloca na cabeça do nosso Senhor. Já pegou esses dias, né, junto com a igreja, domingo passado, acho. Os irmãos, as minhas filhas me trouxeram flores e aí eu fui tirar aqueles espinhos, machuca. Já pegou? Machuca, dói. Buraquinho daquilo, a gente fica o dia todo, ai que dor. Agora imagina alguém pegar uma coroa de espinho, e a palavra diz, quando a gente estuda, que os espinhos eram grandes, irmãos, tinham quase 2 centímetros, e ele enfia na cabeça daquele homem. É muita dor, mas nessa dor, Deus declara o amor dele por você, aleluia. Percebe o quanto que você é amado? O quanto que Deus te ama, o quanto que Deus te quer, o quanto que Deus valoriza a tua vida, aleluia. Acabamos de cantar, né? O sol se escureceu, mas o amor foi pregado lá na cruz. Era o amor, é Deus falando para você, eu te amo. Tudo isso foi por amor a você, aleluias. E quando eles eram levantados, irmãos, naquela cruz, que a intenção era essa, era que as aves de rapinas também viessem para ferir, porque o sangue atraía, né? E aquelas aves normalmente vinha e ficava, pensa, você levar beliscões, sendo mordidos e sendo pisoteados por aves de rapina. E normalmente a pessoa levava de 2 a 3 dias para morrer. E tinha pessoas que eram tão fortes que levava até mais dias. Por isso que a intenção também era deixar publicamente, para que todos aqueles que passassem vissem e não errassem, e soubessem, olha, se você errar, se você cometer algum delito, o seu fim também vai ser esse, vai ser pendurado no madeiro, vai ser humilhado, vai estar ali até a morte. O açoite fazia parte do processo. Era chicote de couro. Alguém já levou aí umas boas lapadas dos pais? Dói, né? Dói muito. Agora imagina com o negócio, e ainda na ponta. Hoje é proibido, né? A pedagogia de hoje é só conversar. Mas a pedagogia de antigamente funcionava muito bem. Porque a maioria desses, eu diria que 90%, de que levou a pedagogia do pai, respeita o seu pai. Ama o seu pai. Sabe quem é o seu pai.
Agora, a pedagogia de hoje, pergunta para os filhos de hoje. Eu concordo que a gente realmente tem que conversar. Mas a palavra de Deus diz o que lá em Provérbios? Corrija o seu filho com vara. As minhas filhas, o presente que elas ganharam foi tudo uma varinha. Desde pequenininha. Pergunta para Elise. Ganhou aqui nessa igreja. No chá de bebê veio uma varinha. Para que isso? Para a gente corrigir. Isso é de Deus, irmãos. Deus fala para corrigir, Deus não fala para machucar. Deus não fala para humilhar. Deus fala, corrija o seu filho enquanto é tempo. Porque quando ele crescer, ele vai te respeitar. Aleluia. Entenda isso. Isso é do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que Pilatos manda açoitar o Senhor. Naquela noite ele passou por 6 julgamentos. 3 julgamentos religiosos e 3 julgamentos civil. Porque eles ouviram dizer que Jesus falou assim, olha, a palavra diz que Jesus diz, eu destruirei e reconstruirei o templo em 3 dias. Quando o Senhor fala isso, Ele está falando dele mesmo, Ele era o templo. Ele estava falando da sua morte, Ele estava falando, olha, eu destruirei, mas eu também construirei em 3 dias esse templo, que sou eu vou, mas eu vou voltar, aleluia, eu vou ressuscitar, glória a Deus, mas o homem não entende, como até hoje o homem não entende quem é Deus. Muitos não sabem quem é Deus. Muitos sabem que Deus existe e está lá no céu. Mas eu falo para você nesta manhã, o Senhor está aqui neste lugar, aleluia. E o Senhor tem um propósito de estar aqui neste lugar. Ele veio nesta manhã para liberar sobre a tua vida, aleluia. Liberar salvação, liberar cura, liberar libertação, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Dentro de 3 dias eu vou ressuscitar. Os homens não entendem. Fala assim, nossa, como que ele vai destruir um templo que César levou 40 anos para fazer? Como que é isso? Isso é uma blasfêmia? Isso é um engano? E aí começa o julgamento. E eles falam, esse homem tem que morrer. Começam todos a dizer, esse homem tem que morrer, porque o que ele está falando é um absurdo. Eles não entenderam a palavra do Senhor, como muitas vezes nós não entendemos o propósito do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, comece a orar para Deus te dar discernimento. É um dos dons espirituais, o dom de discernir o que o Senhor tem preparado para mim, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim. Oh Deus, o que o Senhor espera de mim? Os religiosos, irmãos, caluniaram Jesus, né? E quando Pilatos pergunta, por que esse homem está aqui? O que esse homem fez? Por que esse homem tem que morrer? O que é de tão grave que esse homem fez? Não tinha feito absolutamente nada. Ele só abriu a boca e falou, olha, eu vou... Dentro de 3 dias, eu vou destruir e eu vou reerguer este templo. Por conta de 2 palavras, o Senhor foi condenado à morte. Os homens se levantaram com tanta fúria, com tanto desejo de morte, que nada detinha aqueles homens. E aí os soldados diziam, né, já que você se diz o rei dos judeus, então você precisa de uma veste. Então vamos colocar aí uma capa sobre você. Já que você diz que é o rei dos judeus, você precisa de uma coroa. Fizeram uma coroa e coloca na cabeça do Senhor. Já que você se diz ser rei dos judeus, então você precisa de um cedro. Vai lá e pega uma cana e coloca nas mãos do Senhor. Mas olha, Deus é especialista, irmãos, em transformar maldição em bênção, aleluias. Deus sabe, aleluias, porque Deus transforma aquela coroa de espinho numa coroa de glória, aleluias.
Deus transforma aquela cana no cedro da justiça, porque Ele é justiça, diz a palavra do Senhor. O cedro da justiça para governar o mundo. Oh, Alamanash, Nimanash. O Senhor voltará, irmãos, e Ele governará sobre este mundo, sobre as nações. Aquela cana estava representando o cedro da justiça nas mãos do Senhor. Ele será rei sobre rei, porque Ele já é rei sobre as nossas vidas. Deus transforma em triunfo, Deus transforma em coisas positivas, tudo aquilo que muitas vezes Satanás tem lançado sobre as nossas vidas. E escuta, eu não sei o que você está passando, eu não sei da tua vida, eu não sei da tua causa, eu não sei dos teus problemas, mas nesta manhã Deus fala para ti, olha, Deus transforma em triunfo, aleluia. Deus transforma em honra, confia no Senhor, entenda o propósito de Deus na tua vida. Deus transforma a maldição em bênção. Maldição em bênção, irmãos. Causas impossíveis, Deus é o Deus do impossível. Nesta manhã. 1 Crônicas, capítulo 20, verso 2. A palavra nos mostra a vitória de Davi sobre os amonitas, né? Davi vai em guerra, e naquela época os reis também iam em guerra. O rei da Amonita entra na guerra com Davi. Davi vence aquela guerra e tira a coroa do rei. Tirar a coroa do rei é tirar o poder. É tirar o poder. Tirar a coroa do rei significa que o rei perdeu, irmãos. E a palavra de Deus diz que o Senhor, eles lançaram uma coroa sobre a cabeça do nosso Senhor. Mas aquela coroa é a coroa da justiça, aleluia. É a coroa da glória de Deus. É a coroa que vai refletir a glória de Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que lá em Gênesis capítulo capítulo 3, verso 18, no começo da criação, se você ler, você vai entender de que só existia flores e frutos. Mas com o pecado, aí começa a surgir os espinhos. O pecado, irmãos, ele traz dor, ele fere, ele machuca, ele traz tristeza, ele traz, sabe, separação. E os espinhos representam aqueles espinhos na cabeça do nosso Senhor, representava os nossos pecados. Os nossos pecados. Veio sobre o nosso Deus, entende isso? O teu pecado, o meu pecado, veio sobre a cabeça do meu Deus, aleluia, do meu Senhor, do Deus vivo, porque o espinho tem esse significado do pecado. O pecado sai do homem e o espinho entra na terra, porque o pecado sai do coração do homem, da desobediência do homem, né? E a coroa na cabeça do Senhor Jesus representa que Ele venceu o inimigo, aleluia. Ele venceu por mim e Ele venceu por você, entende isso? Representa o pecado que é colocado sobre a sua cabeça e representa que Ele venceu, Ele é vencedor. Ele é mais que vencedor, aleluia. Você está hoje aqui porque o Senhor venceu por você, aleluia. Conseguiu chegar até aqui porque Jesus Cristo venceu lá na cruz por você e por mim. E sabe por que você vai entrar nos céus? Oh, aleluia. Sabe por que você é cidadão dos céus? Porque lá atrás o Senhor Jesus levou aquela coroa de espinho na sua cabeça. Jesus venceu no seu lugar. Ele aceitou aquela coroa. Ele poderia dizer, não quero isso aqui não. Por que eu vou sofrer por pessoas tão indignas?
pessoas que não merecem. Por que eu vou levar sobre mim o pecado que eu não cometi? E o pecado não é de uma pessoa só, o pecado de todo mundo. No verso 17 de João, coloca aí pra gente, João 19 e 17. Os soldados, eles continuam zombando do Senhor, né? Continuam humilhando. No verso 17, a palavra diz assim: então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que é aramaica chamado de Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa, pregá-la na cruz, com o seguinte escrita: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Eles não se conformaram em escrever só numa língua, não. Já falou, para que todos que passem aqui saibam e vejam. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que este homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas deles e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles. Restando a túnica, esta porém era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela os discípulos a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E aos discípulos: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, os discípulos receberam sua família. Verso 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então beberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-os provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Está consumado. Olha, eu fiz um negócio, eu aceitei a cruz, a coroa de espinho, eu aceitei ser zombado, eu aceitei 40 chibatadas, eu aceitei ser pendurado na cruz. Então o negócio que eu fiz agora está consumado, está pago. O teu pecado foi pago lá na cruz, aleluia. O Senhor, depois de tudo isso, Ele fala: olha, está consumado, acabou, chegou o fim. Eu consegui fazer, eu consegui chegar ao fim. Agora você está livre, aleluias. Agora você pode dizer: eu sou cidadão dos céus, porque agora está consumado, meu irmão. O amor de Jesus, o ato de amor, né, de se humilhar, de espontaneamente. Ninguém forçou o Senhor a carregar aquela cruz. Ninguém forçou o Senhor a levar aquela coroa de espinho. Mas Ele se sujeitou. Agora você acha que os demais que erraram, que pecaram, eles iam de bom grado? Porque quando falaram para Ele: pegue a sua cruz, Ele pegou a sua cruz. Ele nem podia. A palavra diz que na metade do caminho, Simão foi constrangido a ajudar o Senhor, porque era muito pesada, porque o sofrimento tinha sido grande.
E aí a gente olhando o texto, como eu falei para vocês, eles levavam de 2, 3, 4, até 6 dias para morrer. Mas a palavra diz que o nosso Senhor, dentro de 6 horas, ele morreu. E aí Pilatos fala assim, mas já morreu? Já morreu. Foi tão rápido, né? Porque ele esperava o quê? Que ficasse ali 3 dias de sofrimento, 4 dias de sofrimento, de humilhação, de zombaria. Mas o Senhor, ele fala lá na cruz, olha, eu já paguei o preço por você. O negócio que eu fiz deu certo, está consumado tudo, não tem mais dívida, você não deve mais nada, porque eu paguei no teu lugar, aleluia. Oh, glória a Deus, eu paguei no teu lugar. Hoje a palavra de Deus diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é livre pelo sangue do Senhor. Sabe por que o Senhor se propôs? Escuta, o Senhor aceitou aquela cruz, o Senhor aceitou aquela coroa, o Senhor aceitou aquela zombaria, porque Ele sabia, irmão, que lá na frente tinha algo maior. Lá na frente, ele sabia que a glória de Deus estava sobre ele. Escuta, hoje talvez você esteja passando alguma situação, mas Deus fala para ti, olha para frente, porque lá na frente eu tenho algo maior para a tua vida, aleluia. Não acabou, o Senhor já pagou o preço, você já é livre, e eu tenho algo extraordinário. Olha para frente. Está doendo hoje, olha para frente. Está sofrendo hoje, olha para frente. Está cabaleando hoje, olha para frente, porque eu tenho algo maior preparado para colocar nas tuas mãos, na tua casa, na tua família, aleluias. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 8, coloca aí para mim, Marcos 8, verso 34. Eu não mandei essa referência para eles. A palavra diz assim, aquele que quiser vir após mim. Escuta, isso daqui não é para o irmão do lado, nem para o irmão que está atrás, não. Nem para o irmão que está na frente. É para mim. É para aquele que quer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Aleluia. Siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. É assim mesmo que Deus quer. É desse jeito que está acontecendo. Olha para o Senhor. Não desvia os seus olhos do Senhor. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Olha, fita os teus olhos no Senhor. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e vai, porque os céus é garantido em nome de Jesus. Irmãos, não tira da sua mente. Não fica aí só vivendo a vida, só vivendo as coisas deste mundo, de que os céus é algo, sabe? Os céus existem, irmãos. E uma hora eu e você, nós vamos ter que decidir para onde que vai. Vai para o céu ou vai para o inferno? Os céus existem e Deus nos garante isso. Mas para entrar nos céus, tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo, negar os desejos, as vontades, os querer, negar o eu não, é Jesus na minha vida, eu não posso nada, é Deus na minha vida. Eu quero, você não tem que querer nada, é Deus que vai liberar na tua vida, aleluia. Sabe por quê? E o que Ele liberar é o melhor, Ele tem o melhor, escuta, Deus tem excelências para liberar sobre ti, em nome de Jesus, entenda isso. Ele pagou o preço e Ele foi até o fim. Então você vai até o fim, em nome de Jesus, amém? Não desista, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu marido, não desista da sua relação, não desista do seu ministério, em nome de Jesus. Vai até o fim, oh, glória a Deus. Vai até o fim, meu irmão. Quantas coisas a gente começa e não termina? Sim ou não?
Quantos cursos a gente começa aí e não termina? Quantos livros que a gente começa e não termina? Eu vou lançar aqui nós vamos ter o ciclo do livro. Nós vamos começar a orar. Essa mulherada vai começar a ler livros. Em nome de Jesus, amém? Só não vai ler quem ainda não aprendeu a ler. Eu duvido que tem alguém aqui que não sabe ler. Sabe ler pouquinho, mas vai saber. Vai ler em nome de Jesus Cristo. Para quê, pastora? Para você se fortalecer, para você aprender do Senhor, para você ter, sabe, argumento, para você, coisas. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler livros espirituais, em nome de Jesus, amém? Quantos livros a gente começa a ler e a gente não termina? Começa o ano, né? Faz aquela lista enorme. Quantos aqui, eu tenho certeza que entrou na academia só foi 2 dias. Está pagando aí. Não vai. Vai uma vez sim, outro não. Uma vez sim, outro não. Não vai mudar nada, meu irmão. Não vai estar fazendo nada. Não está sendo sábio, porque está gastando e não está aproveitando. Mas o meu Jesus, Ele foi até o fim. E nesta manhã, Ele fala para mim e para você. Se você começou, vai até o fim. Aleluia. Vai, porque eu estou contigo. Vai, porque lá na frente eu tenho coisas grandes para liberar sobre ti. A obra que o Senhor começou na tua vida, Ele vai terminar. A obra que Deus começou na tua casa, Ele vai terminar. A obra que Deus começou na tua saúde, aleluia, Ele vai terminar, meu irmão, aleluia, Ele vai concluir em nome de Jesus. A obra que Deus começou lá no teu ambiente de trabalho, Deus vai concluir, aleluia. Deus não vai deixar pela metade. Deus não vai deixar pela metade. Você recebe isso? Mas para receber isso tem que ter fé. Eu creio. Eu declaro na minha vida que a obra que o Senhor começou dentro da minha casa, Ele vai concluir. A obra que Deus começou na minha vida, Ele vai concluir. Aleluia. Eu creio. Se Ele começou, Ele vai até o fim. Por quê? Por que Ele vai até o fim? Porque lá na cruz, Ele falou, está consumado. Está feito. Está pago. Não devo nada. É para você se levantar e olhar para Satanás e falar assim, eu não devo nada para você. Você é que vai para o inferno. E você vai sozinho. Porque o meu Deus pagou por mim. Aleluia. Ele derramou o seu sangue por mim. Ele deu a sua vida por mim. Ele não desistiu de mim. E Ele foi até o fim. Aleluia. Até o fim.